Bom dia, gente. Paz e bem. Para quem ainda não me conhece, né? Quem está vendo Paz e Bem pela primeira vez, eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Sou aqui, da Diocese Anglicana do Recife. Bom dia, gente. Bom dia mesmo. Hoje, quarta-feira, vamos meditar em torno de uma proposta de espiritualidade da resistência. Como viver essa resistência dentro de uma espiritualidade de resistência, diante de monstros, diante de abismos. E aí, o tecer da ternura, a vigorosa ternura necessária. E a partir daí, vamos mergulhar na poética, né? Manifesta de um manifesto. A poética manifestação da ternura dentro de tempos de brutalidade. Dito esse preâmbulo, esse convite, aqui fica também alguns recados, né, que são necessários, que a gente termina, de repente, se esquecendo. Se você não é inscrita no Paz e Bem, inscreva-se. Faça parte desta comunidade plural e de paz. Vai ficar juntinho com a gente, exercitando esta vigorosa ternura da resistência. Você vai gostar, com certeza. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais. Não é? Isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas e outras pessoas conhecerem também o canal. Se você tem condições, claro, faça a sua assinatura solidária, não é? Contribua. É uma forma também de ajudar as pessoas que fazem Paz e Bem e também a própria organização e de eventos e coisas, né? Até mesmo a parte técnica, para que a gente possa crescer e oferecer cada vez mais, né? Essa programação, esse espaço aqui com vocês, cada vez melhor, tá bom? Se você está vendo pela Pós-TV 247, é a mesma coisa. Mesma coisa. Se você não é inscrita, inscreva-se, curta, compartilhe nas redes sociais, faça sua assinatura solidária, torne-se um membro, uma membra. Isso é importante, não é? A Pós-TV 247 é um espaço de resistência, de luta pela democracia, pela justiça, pela verdadeira comunicação. Tá bom assim? Então, hoje, quarta-feira, a gente busca tomar alguns temas que eu acho relevante e importante. Diante desses tempos tão abusivos, nesses tempos tão terríveis, não é? De falas monstruosas, de gestos abissais, de violência, de ódio. Ódio expresso como política de governo. Violência como meta, como processo, como princípio que rege, não é? As ações desse governo, dessa situação, dessa condição neofascista em que estamos. E aí, diante disso, me ocorre uma frase dita pelo filósofo alemão Nietzsche. E a frase atribuída a Nietzsche, né,
diz algo muito importante para que a gente possa meditar em torno da nossa existência nesses tempos tão terríveis, tão monstruosos, tão abissais em que estamos. E ele diz exatamente isso. Aquele que luta contra monstros deve acautelar-se para não se tornar também um monstro. Porque quando se olha muito tempo para um abismo, esse abismo olha para você. Nietzsche, né? Ele diz essa frase, e essa frase me toca e tem me ocorrido, né? Diante dessa situação, como uma espécie de convite para que a gente não caia nessa cilada, nessa situação, não é? De também nos tornarmos monstruosos. Para que a gente também, ao olhar tantos abismos, esse abismo comece a olhar para a gente. Porque a primeira coisa que os estados autoritários, totalitários, não é? Os governos neofascistas fazem é desumanizar a pessoa. É desumanizar você. É desumanizar, a perda completa do referencial seu, a sua pertença, a sua história, a sua condição humana. É a desconstrução da empatia. É a construção de toda uma carga de ódio, como que uma atmosfera que nos absorve. E absorve assim nossa força. Diante da tortura, o torturador se confia que o torturado, antes de tudo, deixe de ser ele. Essa personalidade, essa pessoa, essa subjetividade que me assegura que eu sou humano. Ele torna-se coisa, objeto. E é dentro disso que os regimes fascistas e neofascistas se estruturam. A ordem do choque. O sentido do progressivo choque. Não o choque elétrico dos torturadores, né? Da cadeira do dragão. Mas o choque de nos chocar a cada instante. Choque esse que, diante do contínuo, da contínua banalização, nos coloca na situação da apatia, de não termos força, da depressão, da falta de ânimo, do desencanto, da desesperança. Não é? De entrar nesse jogo falso, nessa fake news, de que não adianta, as coisas são assim mesmo. Né? Se acomode à forma, dentro da forma que a gente quer, dentro do pelotão, a câmara de gás, a tortura. É dentro disso que a gente precisa retomar a ternura possível, dentro do vigor da resistência.
Precisamos nos reencontrar, restabelecer os laços que temos conosco, da nossa história, integrando assim a dor e a alegria, a beleza que somos, até mesmo a tristeza que temos. Porque a justiça está encarcerada e o direito está amordaçado, está, não é, amarrado. E diante disso, é preciso que a gente exercite a liberdade do olhar cheio da ternura, cheio da empatia que nos comove, que move a todos nós. Esse olhar que não é o olhar perdido e vazio, mas o olhar atento para os pequenos detalhes, mínimos, mas tão significativos do caminho. É primavera e as flores estão teimosamente florindo. As plantas, as árvores estão se cobrindo de flores. Ipês amarelos, jacarandás, né? Paus brasis. Está lá, tudo lá, diante dos nossos olhos. E aí, na agonia e na angústia desse tempo, essas coisas tantas vezes nos passam batido. É o canto do pássaro lá fora. É o bem-te-vi do Mauro. É o bem-te-vi da gente. Às vezes esperando um ônibus. É o olhar de uma criança nos olhando curiosa. Não é? E vendo, quem sabe, dentro da nossa dor, da nossa angústia, um raio de luz, quem sabe na esperança. É Greta, é Marielle. São Marias, mulheres, indo para o trabalho, voltando, desempregadas. Mulheres de resistência. É esse olhar que a gente precisa retomar. É o toque, é o gesto, é o afago, é o cheiro tão nosso. Aqui no Nordeste a gente não beija, a gente cheira, né? Dá aquele cheiro gostoso. É dizer para o companheiro, para a companheira, como ela está bonita, como ele está bonito, como é bom estar com ele. É quem sabe sentar num banco de praça qualquer e olhar ao entorno o movimento das pernas apressadas. Tantas pernas, meu Deus, tantas pernas. Carlos Drummond perguntava. E é isso que a gente precisa retomar. Esse novo olhar, esse novo afeto, essa ternura que a gente não pode perder. Essa ternura santa. Porque se há uma coisa que os autoritarismos, os totalitarismos, os fundamentalismos não suportam, é o jeito ternurento de todo revolucionário verdadeiro. Porque isso não pode nos roubar. Eles não podem tocar aí. Diante disso, diante do cotidiano choque, dos absurdos, do nonsense, da intolerância, do ódio, da mediocridade, dos discursos e gestos, a nossa
espiritualidade da resistência assumida na rigorosa ternura franciscana do Papa e do diácono, lá da Idade Média. Daquele que serve, daquele que olha pássaros, flores, mas também os pobres, os doentes, que cuida, que cultiva, que cultiva-se. E dentro desse sentido todo, um poema manifesto, na manifestação poética das palavras de um poeta. Manifesto da delicadeza em tempos de brutalidade. Que esse poema seja uma nossa oração de hoje. Que seja a nossa oração cotidiana. Assim como a boca seca quando há sede ou medo, assim como o sol aquece e também pode cegar, assim como a noite anuncia a necessidade de descansar, vivemos no mesmo mundo. Estamos onde deveríamos estar. Assim como o medo dispara os passos e o coração, na rua, assim como a voz se cala diante do mar e das despedidas, assim como o corpo vibra quando quer dançar a música, vivemos no mesmo mundo. Estamos onde deveríamos estar. Se o ar nos falta diante do terror, se a mata é destruída, dando lugar a edifícios, se a cobiça mata e nos arranca o chão e o teto, se a multidão transita desatenta a potência da vida, aqui então somos corpo manifesto. Em tempos de extermínio de pobres, negros, mulheres, indígenas, em tempos de estupro, impunidade e terror, em tempos de violência banalizada e institucional, em tempos de educação e cultura intencionalmente sucateadas, manifesto a delicadeza em tempos de brutalidade. Delicadeza em tempos de brutalidade. Amor em tempos de extermínio. Arte em tempos de consumo. Dança em tempos de apatia. Corpo em tempos de ausência e projeção. Ação em tempos de reação. Coletivo em tempos de isolamento. Afeto em tempos de anestesia. Liberdade em tempos de coação. Sussurro em tempos de surdez. País laico em tempos de fundamentalismo. Empatia em tempos de intolerância. Manifesto a delicadeza em tempos de brutalidade. Manifesto a delicadeza em tempos de brutalidade. Manifesto a delicadeza em tempos de brutalidade. Que a nós desate este nó, que de mentiras e direitos subtraídos, que o nós nos enlace em uma dança que evoque o sentido fundamental da liberdade, que se manifeste na delicadeza em tempos de brutalidade. Mauro Lopes. Poema dele que foi editado, né, no blog dos Jornalistas Livres. Que essa seja a nossa oração. Que essa seja a busca, né, o sentido dessa espiritualidade de resistência.
desse tempo de monstros que nos resgata da monstruosidade, de abismos, e que o nosso olhar não se abisme, mas veja diante de nós o vasto horizonte possível. O abismo jamais olhe para nós. Vamos concluir nossa meditação nesse espírito delicado, escutando o silêncio, ou quem sabe a batida do nosso coração. Fechemos nossos olhos, nos concentremos na respiração. Que nos venha novamente, como bem quer o poeta Chico Buarque, o tempo da delicadeza. Que esse seja o nosso tempo, o exercício cotidiano. Paz e bem, gente. Que a bênção de Deus ternurento, cheio de amor e misericórdia, seja derramado em cima, como óleo, né? Como unção, a curar as nossas feridas diante desses tempos de medo, de ódio, de depressão. Que Deus verdadeiramente nos abençoe. Um dia abençoado. Paz e bem, gente.